Meu noivo mentiu sobre o emprego, roubou minhas economias e riu com a amante. Cara, eu não sei nem por onde começar essa história. Ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu nos últimos 3 meses. É difícil acreditar que a pessoa que eu amava e confiava conseguiu me enganar de uma forma tão cruel. Mas vou contar tudo desde o início, porque preciso desabafar e talvez alguém aqui possa me ajudar a entender como eu fui tão ingênuo. Conheci meu ex-noivo há 2 anos numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele era carismático, engraçado e parecia ter a vida toda organizada. Trabalha numa empresa de tecnologia, ganha bem, tem carro próprio ou pelo menos era isso que ele me contava. Começamos a namorar e logo eu me apaixonei perdidamente. Ele era atencioso, carinhoso e sempre me surpreendia com pequenos gestos românticos. Depois de 1 ano e meio juntos, ele pediu minha mão em casamento. Foi numa noite de sábado no apartamento dele, depois de um jantar que ele mesmo preparou. Eu estava nas nuvens, completamente feliz. Começamos a planejar o casamento para dezembro deste ano. Ele sugeriu que juntássemos nossas economias numa conta conjunta para pagar as despesas da festa. Na época achei uma ideia ótima, afinal íamos nos casar mesmo, não é? Eu tinha guardado cerca de 15 mil reais ao longo dos anos, fruto de muito trabalho e economia. Coloquei tudo na conta conjunta, confiando plenamente nele. Ele disse que também colocaria a parte dele, mais ou menos a mesma quantia. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E realmente era. As coisas começaram a ficar estranhas há uns 4 meses. Ele começou a sair mais, sempre com desculpas sobre reuniões de trabalho ou drinks com os colegas. Quando eu perguntava detalhes, ele mudava de assunto rapidamente. Também notei que ele estava mais distante, menos carinhoso. Quando questionei, ele disse que estava estressado com um projeto importante no trabalho. Uma noite, ele chegou em casa às 2 da manhã com um cheiro estranho de perfume feminino. Quando confrontei, ele riu e disse que uma colega de trabalho havia derramado perfume acidentalmente na camisa dele durante uma apresentação. A desculpa era tão absurda que eu quase acreditei. Quase. Resolvi investigar um pouco mais. Comecei a prestar atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos. Percebi que ele nunca falava sobre colegas específicos, nunca mencionava nomes de chefes ou projetos. Quando eu perguntava sobre o trabalho, as respostas eram sempre vagas e genéricas. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Decidi fazer uma surpresa e levá-lo ao almoço no trabalho. Peguei sua comida favorita num restaurante japonês que ele adora e fui até o endereço da empresa que ele havia me dado. Quando cheguei lá, descobri que era um prédio comercial comum, sem nenhuma placa da empresa onde ele supostamente trabalhava. Perguntei ao porteiro sobre a empresa e ele me disse que nunca ouviu falar dela. Meu coração disparou. Voltei para casa completamente confuso e ansioso. Quando ele chegou à noite, perguntei casualmente como havia sido o dia no trabalho. Ele contou uma história elaborada sobre uma reunião com clientes importantes. Cada palavra que saía da boca dele era uma mentira, e eu sabia disso. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Nos dias seguintes, comecei a observar mais atentamente seus movimentos. Percebi que ele saía de casa todos os dias no mesmo horário, mas voltava em horários completamente irregulares. Às vezes chegava às 2 da tarde, às vezes só à noite. Quando perguntava sobre os horários flexíveis, ele dizia que a empresa era moderna e permitia home office. Minha desconfiança cresceu ainda mais quando notei que ele havia comprado roupas novas caras, um relógio que custava pelo menos 3 mil reais e começou a usar um perfume importado que eu nunca havia visto. Quando perguntei sobre os gastos, ele disse que havia recebido um bônus no trabalho. Tudo fazia sentido na cabeça dele, mas para mim, as peças não se encaixavam. Resolvi verificar nossa conta conjunta. O que descobri me deixou em estado de choque. Não havia mais nada lá. Os 15 mil reais que eu havia depositado, mais os 5 mil que ele supostamente havia colocado, simplesmente desapareceram. Quando verifiquei o extrato, vi uma série de saques e transferências que eu não fazia ideia de onde vinham. Naquela noite, confrontei ele diretamente. Perguntei sobre o dinheiro da conta conjunta e ele me olhou nos olhos e disse que havia investido tudo em ações para fazer o dinheiro render mais para o casamento. Disse que havia sido uma surpresa que ele estava preparando para mim. Por um momento quase acreditei. Quase. Mas alguma coisa no jeito dele falar, na forma como evitava meu olhar, me fez desconfiar ainda mais.
Pedi para ver os investimentos, as comprovações, alguma coisa que provasse que o dinheiro estava realmente aplicado. Ele disse que os documentos estavam no escritório e que me mostraria no dia seguinte. Obviamente, no dia seguinte ele inventou uma desculpa para não mostrar nada. Foi então que decidi investigar por conta própria. Comecei a seguir ele discretamente, mantendo distância para não ser descoberto. Durante 3 dias, o acompanhei saindo de casa. Para minha surpresa, ele não ia para lugar nenhum que parecesse um escritório. Em vez disso, ele passava as manhãs num shopping center, às vezes ia ao cinema, outras vezes ficava simplesmente andando pelas lojas. No terceiro dia de investigação, vi ele entrar num café dentro do shopping com uma mulher que eu não conhecia. Ela era bonita, bem vestida e, pelos gestos íntimos que trocavam, claramente não era apenas uma amiga. Eles se beijaram, riram juntos e pareciam completamente à vontade um com o outro. Senti como se meu mundo tivesse desabado. Fiquei observando de longe por mais de 1 hora. Eles conversavam animadamente, ela mostrava coisas no celular para ele, e em determinado momento ele puxou uma pequena caixa de presente da bolsa. Quando ela abriu, vi que era uma pulseira dourada provavelmente caríssima. Ela ficou radiante, se jogou no pescoço dele e o beijou apaixonadamente. Eu estava presenciando meu noivo gastando meu dinheiro com sua amante. Ainda em estado de choque, resolvi continuar seguindo eles. Saíram do café e foram para um prédio residencial a poucos quarteirões dali. Entraram juntos e não saíram por mais de 2 horas. Quando finalmente ele apareceu, estava com uma expressão satisfeita no rosto e os cabelos levemente desarrumados. Não precisava ser um gênio para entender o que havia acontecido lá dentro. Voltei para casa completamente arrasado. Todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. Ele não tinha emprego, estava mentindo sobre tudo, havia roubado meu dinheiro e ainda estava me traindo. Senti uma mistura de raiva, tristeza e humilhação que nunca havia experimentado antes. Como eu pude ser tão ingênuo? Como não percebi os sinais antes? Quando ele chegou em casa naquela noite, agiu como se nada tivesse acontecido. Contou a mesma história de sempre sobre o dia no trabalho, perguntou sobre o meu dia e até sugeriu que pedíssemos uma pizza para jantar. Sua capacidade de mentir e fingir normalidade era impressionante e assustadora ao mesmo tempo. Decidi não confrontá-lo imediatamente. Queria reunir mais evidências antes de agir. Comecei a investigar mais profundamente sua vida. Descobri que ele havia perdido o emprego há mais de 6 meses, mas nunca me contou. Também descobri que ele tinha várias dívidas em seu nome, incluindo cartões de crédito estourados e financiamentos em atraso. Através de uma amiga que trabalha num banco, consegui informações sobre as transações da nossa conta conjunta. Descobri que ele havia sacado quase todo o dinheiro em pequenas quantias ao longo de 2 meses. Também havia feito transferências para contas que eu não conhecia. Quando investiguei essas contas, descobri que uma delas pertencia à mulher que eu havia visto com ele no café. Minha descoberta mais chocante veio quando encontrei mensagens antigas no computador dele. Ele havia esquecido de fazer logout do e-mail numa noite em que bebeu demais. Encontrei centenas de mensagens trocadas com essa mulher ao longo dos últimos 8 meses. Eles planejavam encontros, trocavam fotos íntimas e, o pior de tudo, riam de mim juntos. Numa das mensagens, ele dizia que eu era um otário que acreditava em qualquer coisa que ele falasse. Ela respondia dizendo que ele era um gênio por conseguir me enganar tão facilmente. Eles até brincavam sobre como iriam gastar meu dinheiro juntos. Ler aquelas mensagens foi como receber uma facada no peito. Mas a pior parte ainda estava por vir. Encontrei uma conversa onde eles discutiam planos para o futuro. Ele dizia que assim que conseguisse mais dinheiro de mim, abandonaria tudo e fugiria com ela para outra cidade. Ela sugeria que ele pedisse um empréstimo em meu nome antes de desaparecer. Eles estavam literalmente planejando minha destruição financeira. Descobri também que a mulher não era apenas uma amante ocasional. Eles se conheciam há mais de 1 ano, desde antes dele me pedir em casamento. Isso significava que ele havia me pedido em casamento sabendo que estava envolvido com outra pessoa. O noivado foi apenas uma forma de me enganar e conseguir acesso ao meu dinheiro. Naquele momento, senti que havia tocado o fundo do poço. A pessoa que eu amava, em quem confiava, com quem planejava construir uma vida, havia me usado da forma mais cruel possível. Não era apenas traição, era uma manipulação calculada e fria. Ele havia planejado tudo meticulosamente desde o primeiro dia. Mas então veio a descoberta que mudou tudo.
Navegando pelos e-mails dele, encontrei uma mensagem de um advogado. Descobri que ele estava envolvido numa investigação por estelionato. Aparentemente, eu não era a única vítima. Ele havia aplicado o mesmo golpe em pelo menos 3 outras pessoas nos últimos 2 anos. Todas eram mulheres, todas haviam sido enganadas da mesma forma. Essa descoberta me fez perceber que eu estava lidando com um criminoso profissional, não apenas com um namorado infiel. Ele era um estelionatário que havia transformado a arte de enganar pessoas em sua profissão. Eu era apenas mais uma vítima numa longa lista de mulheres que haviam sido manipuladas por ele. Resolvi que era hora de agir. Não podia mais fingir que não sabia de nada. Mas também não queria apenas confrontá-lo, queria que ele pagasse por tudo que havia feito. Comecei a planejar cuidadosamente como revelaria tudo o que descobri. Queria que ele sentisse o mesmo choque e humilhação que eu senti. Primeiro, entrei em contato com as outras vítimas através do advogado. Descobri que 2 delas haviam registrado boletim de ocorrência, mas não tinham conseguido recuperar o dinheiro. A terceira ainda estava tentando entender o que havia acontecido. Decidimos nos unir para tentar recuperar nossos prejuízos e fazer justiça. Também procurei um advogado especializado em crimes financeiros. Ele me explicou que tínhamos um caso sólido, especialmente com todas as evidências que eu havia reunido. As mensagens, os extratos bancários, os testemunhos das outras vítimas, tudo formava um quadro claro de estelionato premeditado. Mas antes de partir para a via legal, decidi dar uma última chance para ele se explicar. Marquei um jantar romântico num restaurante que frequentávamos desde o início do namoro. Queria ver se ele seria capaz de admitir a verdade quando confrontado diretamente, face a face. Durante o jantar, ele agiu normalmente, falando sobre planos para o casamento e sobre como estava animado com nosso futuro juntos. Cada palavra que saía da boca dele era uma mentira, mas ele parecia acreditar em suas próprias fantasias. Quando terminamos de comer, coloquei todas as evidências sobre a mesa. Mostrei os extratos bancários, as fotos que tirei dele com a amante, as mensagens que encontrei, tudo. Ele ficou pálido, mas mesmo assim tentou negar. Disse que eu estava maluca, que havia interpretado tudo errado, que as evidências eram falsas. Sua capacidade de mentir mesmo, quando pego em flagrante, era impressionante. Quando percebi que ele não admitiria a verdade nem mesmo confrontado com provas irrefutáveis, senti uma calma estranha. Não estava mais com raiva, estava com pena. Pena de uma pessoa que havia se tornado tão perdida em suas próprias mentiras que não conseguia mais distinguir realidade de fantasia. Levantei da mesa, paguei a conta e disse que nosso noivado estava terminado. Ele tentou me seguir, implorando para que eu o ouvisse, prometendo que explicaria tudo. Mas eu já havia ouvido mentiras suficientes para uma vida inteira. Saí do restaurante e nunca mais olhei para trás. Nos dias seguintes, mudei todas as senhas das minhas contas, cancelei nossos planos de casamento e comecei o processo legal contra ele. Também avisei minha família e amigos sobre o que havia acontecido. Muitos ficaram chocados, ele havia enganado não apenas a mim, mas a todos ao nosso redor. Minha mãe, que sempre desconfiou dele, admitiu que havia sentido algo estranho desde o início, mas não quis interferir. Meu pai ficou furioso e disse que queria confrontar ele pessoalmente. Meus amigos se ofereceram para me ajudar de qualquer forma possível. Ter o apoio deles foi fundamental para superar aquele momento difícil. O processo legal foi mais demorado do que esperava. Ele contratou um advogado e tentou negar tudo, mesmo com todas as evidências contra ele. Dizia que o dinheiro havia sido gasto legitimamente, que as mensagens eram falsas, que as outras vítimas estavam mentindo. Mas as evidências eram irrefutáveis. Durante o processo, descobri ainda mais detalhes sobre sua vida dupla. Ele tinha uma dívida de jogo que eu não conhecia, havia perdido dinheiro em apostas online e estava sendo pressionado por agiotas. Parte do meu dinheiro havia sido usado para pagar essas dívidas. Ele não era apenas um mentiroso, era um viciado em jogos que havia arruinado sua própria vida. Também descobri que a mulher com quem ele estava tendo um caso não sabia que ele era noivo. Ela acreditava que ele era solteiro e bem-sucedido profissionalmente. Quando soube da verdade, ficou tão chocada quanto eu. Ela também havia sido enganada por ele, de uma forma diferente, mas ainda assim enganada. Esse foi o momento em que percebi que ele não era apenas um criminoso, era uma pessoa profundamente perturbada, que havia perdido a capacidade de ter relacionamentos genuínos. Tudo em sua vida era baseado em mentiras e manipulação. Senti mais pena dele do que raiva.
Depois de meses de batalha legal, finalmente conseguimos uma condenação. Ele foi sentenciado a 2 anos de prisão e obrigado a ressarcir todas as vítimas. Também teve que pagar uma multa substancial e ficou com nome sujo por anos. Justiça finalmente havia sido feita. Recuperei a maior parte do meu dinheiro, embora tenha levado quase 1 ano para receber tudo. Mais importante que o dinheiro, recuperei minha autoestima e confiança. Percebi que não tinha sido ingênuo, havia sido vítima de um criminoso experiente que sabia exatamente como manipular pessoas. Hoje, quase 2 anos depois, posso dizer que essa experiência, apesar de dolorosa, me tornou uma pessoa mais forte e sábia. Aprendi a confiar mais nos meus instintos, a prestar atenção em sinais de alarme e a não romantizar comportamentos suspeitos. Também aprendi que nem todas as pessoas são honestas, mas isso não significa que devemos parar de confiar completamente. Conheci alguém novo há alguns meses, uma pessoa genuína, honesta, que me mostrou como é ter um relacionamento baseado em confiança real. Não tenho pressa para casar novamente, mas estou otimista sobre o futuro. Sei que nem todos os homens são como meu ex-noivo e que ainda existem pessoas boas no mundo. Se você chegou até aqui, obrigado por ler minha história. Se você está passando por algo similar, saiba que você não está sozinho. Procure ajuda, reúna evidências e não tenha medo de tomar as medidas necessárias para se proteger. A vida é muito curta para ser desperdiçada com pessoas que não nos merecem. E lembrem-se, quando algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Confiem nos seus instintos, questionem inconsistências e nunca tenham medo de investigar quando algo não faz sentido. Às vezes, a verdade dói, mas é sempre melhor que viver numa mentira.